Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje nós vamos ver a obra que é considerada pela maioria dos críticos como a primeira totalmente abstrata da arte ocidental. Mas o nosso artista, gente, ele não criou essa tela do nada. Ele estudou pra caramba e ainda vivenciou coisas que marcaram ele de uma maneira incrível. E eu vou destacar 3 grandes experiências. A primeira foi uma exposição dos impressionistas que ele viu em 1895 em Moscou. E teve uma tela que impactou ele mais que as outras. Era uma tela do Claude Monet, Monte de Feno. E por que impactou? Porque ele precisou ler a etiqueta para saber do que se tratava essa tela. Então, no primeiro momento ele ficou transtornado e pensou assim, cara, mas o pintor não tinha direito de realizar uma coisa assim tão imprecisa. Mas do transtorno ele começou a ficar fascinado porque ele não conseguia tirar os olhos daquela tela. Então ele realized, sabe quando você tem aquele momento assim, entendi. Ele entende o quê? Que o objeto já não era necessário, que a pintura por si podia te tocar, podia chegar à tua alma. Depois disso, ele foi assistir uma ópera do Wagner em Moscou também, uns anos depois, que se chamava Lohengrin. O legal é que o Wagner, o que ele queria era criar uma arte total, em que todas as artes tivessem cabida, mas para ele, aquela arte que era mais transcendental, que podia te levar à meditação, era a música. Por quê? Porque tinha um motivo, porque era abstrata. Depois disso ele foi no concerto em 1911, ele foi até Munique para ver um concerto do polêmico Arnold Schoenberg, que era um compositor vienense que também revolucionou a música. E aquele concerto foi tão forte para o nosso artista que 2 dias depois de assisti-lo, ele criou esse quadro, Impressões 3, ou terceira. E esse quadro ainda ele não é abstrato, porque a gente vê aqui esse triângulo que seria o piano, né, as pessoas na plateia, mas ele já estava muito perto da abstração. Na verdade, o nosso artista ele já tinha pintado um ano antes um quadro que era abstrato, uma aquarela. Mas, gente, ele ficou tão assustado quando ele acabou de pintar que o que ele fez? Destruiu o quadro! Ele voltou a pintar essa aquarela um tempo depois, mas aquela original ele destruiu. E por que você pode estar pensando? Gente, ele se assustou. Lembra que o Picasso, quando ele terminou de La Mademoiselle d'Avion, ele também se assustou? E também nesse momento, nosso artista não queria enveredar pela abstração. E a gente vê que ele estava ainda nesse dilema, porque em 1909, ou seja, 2 anos antes de assistir esse concerto, ele escreveu um livro muito importante para a arte abstrata, que é Do Espiritual na Arte. Só que esse livro ele só publicou 2 anos depois. E nesse livro ele escreve o seguinte: surge a pergunta, não seria melhor renunciar por completo ao figurativo, dispersá-lo aos 4 ventos e desnudar o puramente abstrato? Ou seja, aquilo já estava na cabeça dele. E estava na cabeça de quem? Do nosso artista de hoje, que é Vassily Kandinsky. Ele nasceu numa família rica, ele estudou direito, economia, música. Mas o que levou ele a ter essa sensibilidade foram as experiências, como eu contei para vocês, e principalmente essas 3 que eu destaquei, e que levaram ele a gerar essa revolução na arte. Então ele já estava lá com Monet, com Wagner latentes dentro dele, e a gota aqui, que derrubou o vaso, que transbordou o vaso, foi o concerto do Schoenberg. Quando ele pintou então Impressões 3 e logo depois o nosso primeiro quadro abstrato, Pintura com Círculo. O que ele queria é que a pintura sonasse como uma sinfonia, sabe? Ou seja, totalmente abstrata. A partir daí, pintura e música se entrelaçaram de tal maneira que o Kandinsky ele vai dar aos seus quadros nomes como composição, improvisação, que estavam relacionados mais com peças musicais. E o abstracionismo do Kandinsky ele nasce de uma necessidade que ele tinha de pintar coisas diferentes a paisagens, figuras humanas, cenas. Então ele teve uma ideia
de pegar elementos da linguagem visual por si só, sem pensar em história em nada, e colocar na tela. E como ele amava as cores, ele pensou no primeiro momento em uma composição de cores. E usar a cor como os músicos usam as notas musicais, compor com essas cores. Uma coisa que você não deve pensar e que muita gente pensa, que na arte abstrata, em Kandinsky, que ele pegava uma cor ao azar, baixava um santo e ele pintava. Gente, nada a ver. Ele criou pautas, uma verdadeira matemática das emoções, como define uma das maiores especialistas atuais do Kandinsky, que é a Angela Lampe. Ela conta que ele tinha procedimentos, então se naquele momento ele tinha estudado que o círculo amarelo vibrava de uma tal maneira e por essa vibração te gerava uma certa emoção, sempre o círculo vai ser amarelo nessa onda de quadros que ele pinta. E não vai ser de outra cor. Portanto, a abstração do Kandinsky é bastante controlada, sistemática e rigorosa. E é claro que outros artistas também às vezes disputam essa questão de quem foi o primeiro a criar o primeiro quadro abstrato, mas isso pouco importa. O que importa é que nesse momento o mundo estava preparado e nasce, portanto, o que a gente conhece como abstracionismo, arte abstrata ou não figurativa. E no próximo vídeo nós vamos ver um escultor que também simplificou pra caramba as formas. Você acha que ele também chegou no abstracionismo? Mas antes, você sabe, se inscreve no canal para não perder esse próximo vídeo. Mas eu queria falar uma coisa que eu esqueci, que é muito importante. Às vezes as pessoas olham com uma cara meio estranha, sabe? A arte abstrata, falar isso até meu filho faz, 5 anos e tal. Então por que ele não fez, né? E segundo, você tem que pensar que a arte abstrata demanda um maior tempo de reflexão, um maior tempo diante da obra para que ela chegue a te tocar. Então, se só passar os olhos rapidinho, ela não vai chegar realmente a te tocar. E para mim, por exemplo, a arte abstrata me dá paz, faz com que a minha mente fique em branco, que eu consiga ser mais criativa no meu dia a dia, sabe? Quando eu tô muito tempo exposta à arte abstrata. Então, pra mim é muito, muito importante. E uma dica que pode te ajudar a entrar mais na arte abstrata é você escutar, colocar aí no teu celular e escutar com os teus fones de ouvido uma sinfonia, uma música aí que você gosta muito, de preferência uma música sem letra, para que te ajude a deixar essa tua mente branca e você realmente entrar naqueles elementos da linguagem visual que o pintor compôs especialmente para te levar para outro lugar. E você já sabe, hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo no teu coração.